Olá, meus queridos, paz seja convosco, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Deus abençoe você aonde você estiver e desde já o meu muito obrigado por estar acompanhando esse vídeo e por você também ter aí alguns minutos para poder refletir comigo na palavra do Senhor. E o texto que eu trago para você hoje está em Números, capítulo de número 13, a partir do 27, que diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Passagem que trago a você nessa ocasião é uma palavra onde Moisés ele designa 12 homens, 12 espias, um líder de cada tribo de Israel, para poder fazer uma análise da terra a qual eles passariam a possuir, para conhecerem Canaã. E a Bíblia diz que 12 vão até a terra. Quando fazem o retorno, 10 daqueles homens, eles então trazem más notícias. E a coisa que me chama a atenção, o versículo que me chama a atenção é o versículo 33, quando esses 10 homens declaram: olha, nós não vamos possuir essa terra, nós não vamos conseguir possuí-la, porque nós somos como gafanhotos. E aquele povo é um povo extremamente grande, são gigantes, jamais conseguiremos. O que eu quero trabalhar com você aqui em alguns minutos é a mentalidade errada, chamada mentalidade de gafanhoto. E se você parar por um instante e analisar os fatos, esse povo, o povo de Israel, era o povo que já tinha atravessado o Mar Vermelho em seco. Era o mesmo povo que, em algum tempo atrás, havia experimentado tantas maravilhas do Senhor. É o povo que experimentava o maná, era o povo que viu sair água da rocha, era o mesmo povo que viu Deus operar as 10 maravilhas no Egito antes que o faraó liberasse o povo do Senhor para que ele pudesse ir embora. Esse povo agora tem uma mentalidade de gafanhoto. Alguém certa vez já declarou: o difícil não foi o povo de Deus sair do Egito. O mais difícil foi o Egito sair de dentro do povo. Aquele povo estava contaminado. A maioria deles tinha uma mentalidade errada. Eles não tinham noção. Muitos deles ainda não tinham noção o Deus a quem eles serviam e a grandeza que esse Deus poderia fazer, e aliás, as grandezas que aquele mesmo Deus já havia feito no meio daquele povo. E eu quero trabalhar 5 pontos com relação à mentalidade de gafanhoto. Em primeiro lugar,
um senso de insignificância. Um inseto. Aquele povo se compara, pelo menos 10 deles, menos Josué e Caleb, que se posicionam, que sabiam da sua identidade e, aliás, foram os únicos que herdaram a terra prometida. Mas aqueles 10 homens, aqueles 10 espias, eles vêm com esse relatório negativo e eles vêm se comparando a gafanhotos, a inseto. E o inseto é insignificante. Eu tenho certeza que a maioria dos que aqui acompanham esse vídeo não consideram insetos como seres de estimação. Normalmente quando você vê um inseto, uma barata ou algum tipo de inseto, o primeiro pensamento que você tem é enxotá-lo, é destruir, é passar veneno, é mandar embora. E aquele povo, o povo da aliança, o povo de Deus, olha para Moisés e diz: nós somos como gafanhotos. Nós somos insignificantes. Então a primeira questão dessa mensagem: nunca tenha um pensamento de insignificância, um pensamento a respeito de si mesmo se menosprezando. É o tal do complexo de inferioridade. Você é especial, você é feito à imagem e semelhança do Senhor, do Deus vivo. E não há não há nada que você possa dizer de si mesmo do que a Bíblia não declara. E a Bíblia declara que você é filho de Deus. É lógico, se você já entregou a vida a Cristo Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Não declare nada daquilo que a Bíblia não declara a seu respeito. E a Bíblia jamais chamou os filhos de Deus de insetos. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Você é especial, você tem o seu devido valor. Número 2. Mentalidade de gafanhoto é uma mentalidade que tem as mãos mirradas. Se você já pôde observar um grilo ou um gafanhoto, as patinhas dianteiras desse animal, desse inseto, são mirradas, são mais curtas que as pernas traseiras. E o que nós entendemos? Que o gafanhoto, ou aquele que tem uma mentalidade de gafanhoto, tem as mãos mirradas. É um povo que, ou é uma pessoa que não está disponível a fazer. Quando a Bíblia fala das mãos, mãos está ligado àquilo que nós fazemos, ao fazer, ao colaborar, ao contribuir, ao executar. E todo aquele que tem uma mentalidade de gafanhoto, ele tem as mãos mirradas. Ele não produz, ele não faz, ele não põe as mãos na massa, muito menos ele doa. Não doa do seu trabalho, não doa do seu serviço, não doa dos seus dons e talentos. Quem dera das suas finanças. Não tenha a mentalidade de gafanhoto com relação às suas mãos. Que você sempre tenha as suas mãos disponíveis para doar, para oferecer, para se deixar desgastar, como disse o apóstolo Paulo. Número 3, mentalidade de gafanhoto. Quando você observa as pernas traseiras do gafanhoto, elas são bem longas. E é um animal que está pronto para pular. O gafanhoto ele não anda, ele não corre, ele apenas foge, ele apenas pula. Não tenha a mentalidade de gafanhoto no que diz respeito a fugir das situações que aparecem diante da sua vida. Os desafios que se impõem diante de você, não fuja, enfrente. Quando você vê um inseto como o gafanhoto, ele está pronto para fugir. Ele está pronto, ao menor sinal de perigo, ele sai correndo. Ou melhor, ele pula, alguns voam, e ele sai, ele foge, ele bate em retirada. E o povo de Israel, naquela ocasião, estava pronto a fugir. Tinha a mentalidade de gafanhoto, se achava insignificante. Tinha as mãos mirradas, não estavam disponíveis para apresentar as mãos ao Senhor e dizer: eis-me aqui, eu vou lutar porque eu sou o povo da aliança. E se existe uma promessa sobre a minha vida, eu vou estender as minhas mãos e vou batalhar e vou vencer. Em terceiro lugar,
a mentalidade de gafanhoto daquele povo era uma mentalidade que os preparava para fugir diante daquele desafio, e realmente era um desafio. O povo realmente era gigante. Tanto é que lá na frente você vai entender quando Davi enfrenta o gigante Golias. A Bíblia não oculta o fato de que havia uma dificuldade, que eram os gigantes, que eram os povos de guerra. E o povo de Israel não sabia a guerra ainda. Era um povo que estava saindo do deserto, ou melhor, saindo do Egito, estava no deserto, e era um povo que não tinha armamento bélico. Mas era um povo que tinha a marca da promessa, era um povo que carregava sobre eles uma palavra. E sobre essa palavra eles precisavam andar, não fugir. Então não tenha essa mentalidade. Diante dos desafios, não fuja. Diante dos desafios, lute. Diante dos desafios, levante a cabeça, coloque na presença do Senhor e os enfrente. Todos os desafios da nossa vida nos transformaram naquilo que nós somos hoje. Então não fuja diante das circunstâncias difíceis que aparecerem. Em quarto lugar, alguns gafanhotos têm uma característica como o camaleão. Eles têm a possibilidade de se disfarçar, eles têm a capacidade de mudar a aparência e se moldar a alguma casca de árvore, algum tipo de solo para poder se camuflar do seu inimigo. E a mentalidade de gafanhoto, nesse sentido, são as pessoas que se amoldam ao mundo, se amoldam às condições aonde estão. E nós, como povo de Deus, nós não somos chamados a nos amoldar às situações, às circunstâncias e aos ambientes, mas nós somos chamados a fazermos a diferença, a sermos luz. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Devemos trazer um novo gosto, um novo sabor, um novo tempero a essa geração. Devemos brilhar diante dessa geração corrompida. Não tenha essa mentalidade de gafanhoto e não se amolde aos ambientes. E melhor dizendo, se existe algum ambiente que está te corrompendo, saia desse ambiente e permaneça ou busque ambientes saudáveis, ambientes que vão fazer você crescer diante do Senhor. E em último lugar, o que eu aprendo com o gafanhoto? Gafanhoto é um inseto que não se alimenta dos frutos. Você nunca vai ver um gafanhoto se alimentando dos frutos. Ele se alimenta de folhas. E nós entendemos, num sentido espiritual, que aquele que tem a mentalidade de gafanhoto é uma pessoa que não consegue se alimentar dos frutos. É uma pessoa que ela não consegue satisfazer a sua alma com aquilo que o Senhor declarou que é fruto para a sua vida. Pessoa que ela não aproveita os frutos, ela não desfruta daquelas promessas que o Senhor tem para nossa vida. Promessas de paz, promessas de alegria, promessas de prosperidade, promessas de abundância, promessas de provisão e assim por diante. A pessoa que tem uma mentalidade de gafanhoto normalmente é uma pessoa que só se alimenta daquilo que é amargo. É uma pessoa negativa. Tudo que eu falei até aqui molda a mente de quem tem esse pensamento de gafanhoto. A pessoa, ela se sente menor do que todas, ela não arregaça as mãos, ela sempre está ou de braços cruzados, ou com as mãos mirradas, ou simplesmente criticando quem está fazendo. A pessoa, ela está pronta para fugir de qualquer desafio, de qualquer dificuldade. Em quarto lugar, ela se amolda aos ambientes aonde ela está. E em quinto lugar, ela não consegue se alimentar das coisas boas, das promessas que a palavra do Senhor tem para cada um de nós. Mas ela só se alimenta daquilo que é amargo. Normalmente é uma pessoa negativa. Normalmente é uma pessoa crítica. Normalmente é uma pessoa que sempre vê a metade do copo meio vazia. É a pessoa que enxerga defeito em tudo, dificuldade em tudo e não consegue viver
a plenitude daquilo que o Senhor tem para lhe dar. Que Deus possa abençoar a sua vida, olhando para esse povo, que você se posicione como Josué e Caleb. Josué e Caleb não tiveram a mentalidade de gafanhoto. Assim como Davi, quando olhou o gigante e todos estavam com medo, inclusive o rei Saul, que era o rei da nação, que era a pessoa mais bem preparada para aquela ocasião, mas também teve medo e não encarou aquele desafio. Mas Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos? E aí a Bíblia diz que ele vai porque ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia que carregava uma promessa sobre os seus lombos. E ele vai até o gigante Golias e diz: olha, você vem até mim com espada, com lanças, com armamentos bélicos, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. E o final, o desfecho da história, você conhece: Davi derruba o gigante, vence aquela batalha e se torna se não o maior rei de todo Israel. Que Deus abençoe muito a sua vida, mude a sua mentalidade, comece a ver as coisas de um outro ângulo, comece a observar o copo mais cheio, comece a entender que tudo que acontece está no controle, nas mãos do Senhor. E diante de tudo isso existe um propósito. Deus está trabalhando em sua vida. Deus abençoe você, ó. Beijo no teu coração e até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau, tchau.